Graça e paz, amados. Eu sou Rita Oliveira e em um vídeo anterior nós falamos sobre provisão divina em tempos de crise. Hoje nós vamos falar sobre providência divina em tempos de crise. Você acha que há diferença? Já te adianto que há sim. Se você se interessa sobre esse assunto, fique conosco que nos próximos minutos nós estaremos estudando a Bíblia. Crise familiar, financeira e providência divina. Esse é o título do nosso estudo de hoje. E o texto de referência se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. A minha tradução é a Nova Almeida atualizada. Eliseu perguntou à mulher: "O que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa?" Ela respondeu: "Esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite." No vídeo Crise Financeira Familiar e Provisão Divina, nós vimos a história de uma mulher viúva que não temia Deus, mas resolveu crer na palavra do profeta Elias e foi grandemente abençoada com a provisão de Deus. Hoje nós vamos ver a história de uma mulher viúva, agora temente a Deus, mas que também creu na palavra do profeta Eliseu, e foi também grandemente abençoada, porém com a providência divina. E falando em provisão e providência, é muito clara a diferença entre as duas. Provisão é o ato ou efeito de prover. Provimento, abastecimento, fornecimento, estoque. Foi o que aconteceu com a viúva de Sarepta, que ao crer na promessa de Deus, obteve provisão para um tempo determinado, que foi o tempo de seca. Já a providência, ela possui vários significados, entre eles cautela antecipada, uma ação realizada antecipadamente para prevenir uma situação, prudência, previdência, ou ainda encaminhamento, ou ação pela qual Deus conduz um acontecimento. A crise financeira familiar, ela pode ser desencadeada por dois fatores. Um fator externo e um fator interno. O fator externo é inerente à família. Por exemplo, guerras, catástrofes naturais. Hoje, a pandemia, que obrigou muitas famílias a estarem em casa, pararem seus negócios, deixarem de trabalhar e aí gerando crise, gerando uma dívida dentro da família. Sobre essa crise, nós falamos no vídeo anterior. Já os fatores internos são provocados pela própria família, pelos membros da família, pela falta de controle em relação ao orçamento. Ou seja, os membros da família gastam muito mais do que recebem, havendo desbalanço entre o que entra e o que sai de recursos nessa família. Sobre essa crise nós vamos falar hoje, como Deus pode intervir nesta crise. Mas por que falar desta crise dentro de uma pandemia? Porque agora nós sabemos como é importante ter uma reserva de emergência. E só se pode ter reserva de emergência quando se tem as finanças em equilíbrio. E o equilíbrio financeiro, ele é conquistado quando as dívidas são pagas. E aí sim pode-se fazer reserva financeira. Então, quando se fala em dívidas ou em crise financeira, nós logo achamos que estamos sendo provados por Deus. De certa forma, nós estamos sim, pois a nossa atitude diante de uma situação que envolva dinheiro vai definir nossa visão a respeito do agir de Deus nessa área. O problema é que queremos que Deus resolva imediatamente algo que nós criamos, e aí tudo fica mais difícil, porque esperamos por Deus uma atitude que cabe a nós. Agora nós chegamos no capítulo 4 do livro de 2 Reis, onde a gente percebe Eliseu diante de uma viúva cujo marido era da escola de profetas e havia contraído dívidas, e ela fica em desespero, porque além do marido ter morrido, seus 2 únicos filhos iriam ser levados como escravos para pagamento da dívida, e ela não sabe o que fazer. Agora observe Deuteronômio 5:6 e Provérbio 22:7. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoará, conforme prometeu. Assim vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão empréstimos. E dominarão muitas nações, porém elas não terão domínio sobre vocês.
O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Ou seja, quando você contrai dívidas indevidamente, você se torna servo. E o desejo de Deus é que você seja abençoado e não endividado. Então, quando um membro da família contrai uma dívida, a dívida recai sobre toda a família, porque impacta diretamente o orçamento doméstico. Então, se há uma dívida, essa dívida provocou uma crise, é necessário que haja um reconhecimento de toda a família e não uma acusação sobre aquele que provocou a dívida, e sim um reconhecimento diante de Deus que há um problema. Aquela mulher, ela foi ao profeta não para acusar o marido. Ela disse que a dívida tinha sido provocada pelo marido, mas ela não foi acusar o marido, ela foi pedir ajuda para a família, porque ela reconheceu a dívida como sendo da família. E o reconhecimento da família sobre essa dívida, sem acusar o membro que provocou a dívida, é o primeiro passo para o agir de Deus. E o segundo passo depois desse é o arrependimento. Não remorso, porque o arrependimento produz mudança, já o remorso apenas tristeza. Quando você se arrepende, você começa a buscar uma mudança de mentalidade e de comportamento sobre aquilo que lhe machucou, não desejando mais passar pela mesma situação. E o terceiro passo depois desse é pedir ajuda de Deus para sair da dívida, para sair da crise. A gente sempre acha que não temos nada, que não podemos fazer nada, mas é aí que Deus nos surpreende. Deus não vai te dar o dinheiro, pelo simples fato de que o dinheiro pertence ao plano natural. E Deus, ele é espiritual. Logo, ele não vai lhe dar o dinheiro, mas vai lhe dar a possibilidade de obtê-lo. Deus não trabalha com dinheiro, Deus trabalha com milagres. É você quem trabalha ou lida com dinheiro, então é você que tem que fazer o dinheiro aparecer na sua conta, a partir da providência de Deus. Pense no que você tem em casa e Deus vai fazer o milagre. Deus vai te dar a providência e você vai ter que agir pela fé e transformar a providência de Deus, que é espiritual, em dinheiro que é natural. O que foi que aquela mulher fez? O profeta perguntou a ela: o que você tem em casa? E ela disse: tua serva não tem nada, apenas uma botija com azeite. Se é botija de azeite que você tem, é com essa botija de azeite que Deus vai te abençoar. E assim é você. O que você tem em casa? O que você sabe fazer? O que você pode fazer sem sair de casa? É com isso que Deus vai providenciar o teu milagre e fazer aquilo que é espiritual se transformar a partir da sua fé e da sua ação em algo que é natural, para que você possa pagar as suas dívidas e viver depois com a sua reserva de emergência. Aquela mulher então começou a pedir vasilhas, e não poucas, e assim começou com seus filhos dentro de casa a derramar o azeite que ela tinha nas vasilhas. E após não ter mais nenhuma vasilha, ela foi ao profeta e ele disse: então, vai, vende esse azeite, paga a tua dívida e depois vivei com o resto. E o resto não era pouco. Então agora eu lhe pergunto, o que é que você tem em casa? Qual é o seu dom, o seu talento diante dessa crise, dessa pandemia, que você não pode sair de casa e que você sabe que pode fazer e que você sabe que a população está precisando e que você pode contribuir sem sair de casa? Pense, coloque a sua mente para pensar. Você sabe cozinhar? Você sabe costurar? Você sabe consertar o que se quebra? Você sabe lavar? Você sabe passar? Você sabe mexer com a tecnologia? Você sabe falar bem? O que a sociedade está precisando que você, sem sair de casa, pode fazer? Esse é o seu azeite. E aí você vai vender esse azeite e pagar a sua dívida e depois viver com o resto.
Aquela mulher precisou de uma rede de contatos das suas vizinhas e era uma boa rede porque ela conseguiu muitas vasilhas. E você, como que vai a sua rede de contatos? Pense, depois que você descobriu o que você pode fazer, comece a divulgar nas suas redes sociais. Use as suas redes de contatos, Facebook, Instagram, WhatsApp e divulgue o seu produto. Use a tecnologia a seu favor. Outra orientação importante é que essa consciência financeira tem que ser de todos da família. Aquela mulher fechou a porta atrás de si e começou a trabalhar com seus filhos para encher aquelas vasilhas. Eu já posso até imaginar, um pedia, outro colocava diante da mãe, ela enchia, depois colocavam à parte e eles trabalhavam juntos. Eles começaram a ver a providência de Deus ali juntos. Talvez vocês já até sabem o que devem fazer, só que não estão colaborando juntos, não estão tendo o mesmo objetivo. Vocês precisam trabalhar juntos para verem um milagre, para verem a providência de Deus na vida de vocês. Depois que as vasilhas foram cheias, o profeta disse à mulher: paga a tua dívida e vivei com o resto. Então, o que se tem que fazer? Unido com a sua família, sem sair de casa, começar a vender, começar a ter o dinheiro, você deve primeiro pagar a sua dívida. Uns até pagam a dívida, só que começam a gastar fazendo novas dívidas. Ou outros nem pagam a dívida, pegam o dinheiro e já começam a gastar. Não seja imprudente. Primeiro, ao conseguir o dinheiro, pague a sua dívida e depois sim, você vai viver com o resto. Hoje, muitas famílias estão recebendo ajuda do governo. Se você faz parte deste grupo, ore a Deus pedindo sabedoria para gerir esse dinheiro e direcionamento para, sem sair de casa, conseguir compor a sua renda familiar e ter a sua reserva financeira de emergência. Hoje nós estamos vivendo um momento ímpar, onde nós não podemos sair de casa para ir ao shopping, para passear, ou viajar, ou fazer qualquer outra atividade fora de casa. Então não podemos comprar. Então é um bom momento para nós economizarmos. Depois que nós pagarmos as nossas dívidas, devemos começar a construir uma reserva em dinheiro para emergências, que nada mais é do que 3 ou 4 vezes o valor das despesas fixas do mês. Ou seja, se nós pararmos de trabalhar por 3 ou 4 meses, conseguiremos nos manter por causa da reserva financeira de emergência. Muito apropriado nesses dias, não? Administre com sabedoria os seus bens, cumpra cada etapa ou princípio bíblico para a saída das dívidas e não inverta a posição do que Deus fala para você fazer. Cumpra os princípios e receba as promessas. O dinheiro é mais uma ferramenta na construção do seu futuro. Então, como uma ferramenta, você precisa saber operar, manuseá-lo. A viúva de Sarepta teve a provisão de Deus somente para o tempo da seca. Já a viúva do profeta teve a providência de Deus para, junto com seus filhos, viver por muito tempo, quiçá toda a sua vida. Ela reconheceu a dívida e, junto com a família, trabalhou com um objetivo: pagar a dívida, sair da crise financeira e viver com o resto. Esta palavra, meu irmão, é para você. Receba o que Deus tem para você e aproveite as oportunidades que Ele está lhe dando. Você é filho de Deus e em Cristo Jesus você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então fique em casa, descubra seus dons, suas habilidades e coloque a providência de Deus em ação a partir da sua fé e transforme essa providência em algo concreto que vai pagar a sua dívida, fazer com que você saia dessa crise e possa viver dignamente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.